esse vídeo é um pouco diferente. A gente não vai falar sobre investimentos. A gente vai falar sobre mudança. E você só muda por 4 motivos. E é esse o conteúdo que eu tenho para te trazer hoje. Vamos falar sobre mudança, o que vai te fazer mudar. Pra você que não me conhece, eu sou Daniel Malafaia, um investidor qualquer, e eu gosto muito de trazer esse tipo de conteúdo, um conteúdo um pouco mais sério, conteúdo que não tem só sobre investimentos, não é um conteúdo que vai te fazer investir o seu dinheiro, aportar, é um conteúdo de mindset. E há muito tempo que eu não falava esse tipo de conteúdo, eu acho muito interessante, muito legal falar sobre isso, e principalmente a gente discutir nos comentários, não discutir, conversar. Então eu peço que ao final desse vídeo você dê a sua opinião, eu acho que é muito interessante e eu gosto muito de gravar sobre esse tipo de conteúdo. Bom, como eu já te falei, eu sou Daniel Malafaia, um investidor qualquer, e hoje vamos falar do seguinte: você muda por 4 motivos. O primeiro deles é você aprendeu demais. Você muda quando você aprendeu demais. Quando você aprende muito, ao ponto de você ser bom demais em algo, tá? Você muda totalmente a sua cabeça. E só lembrando, esse vídeo não tem roteiro. É um vídeo que eu falo o que eu acho. Meu pensamento sai direto aqui. Então, é como se eu estivesse tendo uma conversa com você, como se a gente estivesse fazendo um podcast, como se a gente estivesse trocando uma ideia. Então, quando você aprende algo, quando você aprende muito, você muda totalmente. Eu vi isso quando eu aprendi muito sobre finanças e eu percebi que eu mudei muito meu modo de gastar, o meu modo de aprender, meu modo de tudo sobre dinheiro, né? Aprender sobre dinheiro, investir e tudo mais. Então você muda muito. Quando você aprende a economizar, você tem outra visão das coisas. Você deixa às vezes de fazer alguns programas muito caros porque, tipo, cara, pra que eu vou gastar R$600 num almoço, sendo que eu posso investir esse dinheiro, eu posso fazer outras coisas? Ou, por exemplo, eu aprendi demais sobre o mercado de jogos usados de Nintendo Switch e hoje eu revendo porque eu aprendi muito. Então a gente muda quando a gente aprende demais. Seja qualquer assunto que você saiba muito, você vai mudar em tudo na sua vida. Pois existe uma coisa chamada interdisciplinaridade e é isso que vai fazer com que você seja diferente das outras pessoas. O seu conteúdo, o seu aprendizado ao longo do tempo vai influenciar no seu conteúdo para outras matérias, para outras coisas. Se eu sei muito sobre finanças, quando chegar em algum determinado momento, eu vou aplicar isso para outra coisa. Se eu sei muito ensinar, eu sou muito bom em ensinar, eu fui professor de matemática e física, para você que não sabe, eu tô aqui hoje exercendo o que eu aprendi, o que eu fui muito bom, que eu tive muitos feedbacks positivos. Então sempre que você aprende demais, você muda, seja para melhor, seja para pior. A outra coisa que faz você mudar é porque você sofreu o suficiente ou demais também. Quando você sofre muito, quando você passa por experiências ruins, você muda, seja para se defender, seja para não ser aquela pessoa, seja para não passar por aquilo de novo. Você vai mudar. Uma coisa que falava quando eu era da Marinha, né? Eles falavam o seguinte: você aprende de 2 formas: na dor ou com muita dor. É isso que eles falavam na Marinha. Principalmente quando era o fuzileiro que tava pagando flexão com a gente. Quando a gente fazia besteira, né? Então, você vai mudar na dor ou com muita dor. Quando você sofre muito, você muda. Porque quando você muda, você vai se criar uma couraça em você. Pra quem não sabe o que é couraça, é como se fosse uma armadura de couro, que protege você daquele momento, daquela situação, daquelas coisas que te fizeram sofrer, ou aquelas pessoas que te fizeram sofrer. Por isso que quando você sofre muito, quando você passa por situações difíceis, você muda. Ah, e aqui não é só pra ficar falando de mudança, não. Você vai ver que tem muito sentido tudo que eu tô falando aqui. Outra coisa que faz você mudar é quando você entende que você merece mais. Porque você entendeu que merece mais. Quando você percebe que você tem mais a ganhar, você tá numa situação financeira, vou dar exemplo de finanças porque é o canal é de finanças. Você tá numa situação financeira e fala: cara, eu consigo mais do que isso. Eu sei que eu tenho potencial. E é nesse momento que você vai largar aquele emprego, que você vai mandar o seu patrão para aquele lugar onde o sol não bate, vai começar a sua empreitada, você vai tentar coisas novas. Porque quando você tem aquela situação onde você fala: cara, eu mereço mais do que isso. Eu não vou estar nessa situação pro resto da minha vida. Eu não quero estar nessa situação pro resto da vida. Eu tenho uma faculdade, pós-graduação. Vou dar um exemplo de um colega meu. Faculdade, pós-graduação, mestrado e doutorado era a caixa da bagagem. E ele falava: eu estou aqui de passagem, porque eu não quero isso aqui pro resto da minha vida. Eu consigo muito mais do que isso. Ele era
biólogo. Então, ele, como biólogo, ele foi caixa da bagagem por um tempo, e aí ele foi e conseguiu o emprego onde ele queria no centro de pesquisas. Então, ele conseguiu, ele foi atrás. Ele falou, eu não quero isso pro resto da minha vida, eu mereço mais. E ele conseguiu, assim como eu consegui na minha vida. Você consegue a partir do momento que você entende que você merece mais do que você tem. Seja para qualquer coisa, quesito financeiro, amoroso ou qualquer outra coisa. E por último, uma coisa que é muito difícil, mas você muda porque alguém precisa de você. Quando você tem alguém precisando de você, também é outro quesito de mudança. Você muda nesse momento. Porque quando você é você, você não tem motivação para mudar. Quando você tá naquela situação onde, cara, eu tô confortável, meu dinheiro dá, eu tô aqui fazendo minhas coisas e tal, é só você e você. Então você pode arriscar, você pode arrojar, você pode jogar tudo pro alto, que é você e você. Mas quando alguém precisa de você, você muda. E não é uma mudança ruim, você pode mudar para melhor. Porque, por exemplo, você é uma pessoa gastona, você é uma pessoa que tem dificuldade pra caramba e gasta muito dinheiro. E você conhece uma outra pessoa. Ocasionalmente, vocês começam a morar junto e tudo mais, e aquela outra pessoa perdeu o emprego. E aí você precisa agora cuidar do seu lar. Se fosse só você, não, pronto, me viro e pronto. Mas agora tem outra pessoa que também depende, principalmente uma criança. Se você tem um filho, se você tem uma filha, é uma pessoa que depende de você. Então você vai mudar por ela. Coisas que eram prioridade para você não são mais, porque agora você tem outra prioridade. E sempre quando eu dou uma consultoria financeira, eu falo, principalmente, por que você quer investir ou quer mudar de vida, quando você quer mudar de vida e por quem você quer mudar de vida. Porque muitas das vezes você não tem motivação para mudar de vida por si mesmo. Você pode mudar de vida por causa de alguém. Não é, eu tô mudando por causa de outra pessoa. Não, às vezes a outra pessoa tá te puxando para cima. A outra pessoa tá querendo fazer com que você melhore. E quantas vezes a gente não escutou histórias que as pessoas eram super desmioladas, aí tiveram filho e se tornaram pessoas super boas. Pessoas que, agora são totalmente diferentes do que eram antes e melhoraram muito, às vezes, a condição financeira. Às vezes, duas pessoas que eram totalmente desmioladas, separadas, se juntaram, criaram uma maturidade e mudaram. E hoje tem uma situação financeira excelente, mora numa casa boa, tem casa própria. Então, são coisas que você só percebe quando você muda, quando você encaixa, quando dá aquele match, quando você vê assim, cara, se eu não mudar, o meu filho vai passar perto. Se eu não mudar, minha esposa vai passar perto. Se eu não mudar, meu marido vai passar perto. Então, a gente muda, a gente se adapta para aquela outra pessoa. E eu deixo uma frase aqui que eu acho importante falar isso. Mudar não é sinal de fraqueza. Mudar é sinal de maturidade. Você entende isso? Não é uma fraqueza mudar. Eu sou assim. Cara, eu odeio essa frase. A pessoa é arrogante, a pessoa é escrota, a pessoa só quer... mas eu sou assim. Muda. Se você não mudar, você vai perder todo mundo. As pessoas vão deixar e você vai achar que a culpa é dos outros, onde a culpa é sua. Você deve mudar, seja para conviver, seja para melhorar a sua condição financeira, ou seja, para sobreviver nesse mundo. Porque não adianta de nada você falar assim, eu sou assim e pronto, sou gastona mesmo, sou assim, você só vai pro buraco. Porque você não é uma pessoa que tem maturidade para mudar. E muitas das vezes eu falo, você é arrogante, você é escroto, você não tem maturidade. Oh, uau! E com esse tapa na cara eu fico aqui e deixo essas mensagens para você. Eu gosto muito desse tipo de conteúdo, mas infelizmente esse tipo de conteúdo não é tão divulgado assim. Então eu peço que você só deixe o seu like, o seu comentário, se possível, com a sua opinião sobre mudança. Então eu fico por aqui. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações assim que você desejar. Um abraço e